Bem-vindos ao Viver Sustentável. Veja no programa de hoje. Modelo de uma casa sustentável. Entrevista com Lucien Belmonte sobre reciclagem de vidro. Ranking das florestas ameaçadas. Mercado de matérias-primas recicláveis. Uma casa modelo na cidade de Americana mostra como aliar conforto e sustentabilidade. Veja na reportagem. É possível morar bem, ter conforto e ao mesmo tempo ter um lar sustentável? Com o intuito de sensibilizar e educar a população sobre o uso racional de água e energia elétrica, o CPJ Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí construiu a Casa Modelo Experimental em parceria com 24 empresas na cidade paulista de Americana. Ao visitar a casa, é possível aprender na prática como ter atitudes sustentáveis no dia a dia. O conceito de sustentabilidade foi inserido em cada canto da Casa Experimental, desde o início de sua construção. A residência de 190 metros quadrados foi estrategicamente levantada em um ponto do terreno, no qual se pode ter um melhor aproveitamento de luz e ventilação natural. Então a casa não precisa ter ar-condicionado, desde que ela seja uma casa bastante ventilada, arejada, que tenha conceitos, em relação a isso. E eles podem ver, quando participam, quando vêm visitar a Casa Modelo, que eles podem, algumas atitudes, passar para casa e continuar mantendo o seu conforto. E a casa está com um novo projeto, então, para esse ano, para aumentar essa sensação de conforto, para que as pessoas que vêm visitar continuem achando cada vez mais que a casa, é possível ter uma casa sustentável com conforto. Nós iremos realizar um projeto que chama Casa Modelo Ecodecor, que vai ser uma mostra de decoração, paisagismo, design de interiores aqui na casa, para aliar os conceitos de construção sustentável para a decoração também sustentável. Nas paredes, os blocos têm estrutura semelhante a peças de montar, com um sistema de encaixe que dispensa o uso de argamassa. Os furos contidos nos blocos evitam a quebra das paredes para instalação elétrica e hidráulica, o que resulta na redução dos resíduos pós-obra. O telhado e os forros são feitos com tubos de creme dental. A casa também possui captação de águas de chuva, com um sistema de filtro natural que leva a água para as cisternas, e um sistema de tratamento de esgoto com capacidade de até 3.000 litros, o suficiente para tratar 3 casas com até 4 integrantes cada. Existem várias tecnologias novas mostradas aqui na casa. Então, tanto a parte de captação de água de chuva, que por mais que já tenha um tempo isso disponível no mercado, as pessoas não utilizam isso nas suas casas. Tanto que tem chovido ultimamente, é um absurdo a gente não ter ainda a captação de água de chuva. Isso auxiliaria muito o ambiente e para a gente também em relação à conta de água no final do mês. Na cozinha, no banheiro e nos quartos, o visitante aprende a reconhecer quais modelos de lâmpadas, torneiras, chuveiros e eletrodomésticos são os mais econômicos. Então, em um dos dormitórios da casa, os visitantes podem ver lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED e perceber qual que é a diferença do consumo entre elas. No chuveiro, nós temos um equipamento chamado gerenciador de potência. Esse gerenciador de potência consegue administrar a quantidade, a temperatura da água. Então, para quem tem aquecedor solar em casa, que vai tomar banho, liga o chuveiro, tem que ficar esperando a água esquentar. No caso do gerenciador de potência, o que acontece? Ele liga o chuveiro elétrico quando a água não está tão quente. A partir do momento que começa a chegar água quente, esse chuveiro elétrico é desligado e passa a ser utilizada só a água proveniente do aquecimento solar. Nós temos a demonstração de 3 tipos de torneira na casa. Uma torneira com sensor, uma torneira com temporizador e uma comum. Então a gente mostra que em locais com bastante circulação de pessoas, o ideal é ter uma torneira de sensor ou de temporizador, para que as pessoas não esqueçam a torneira aberta e com isso acaba consumindo muita água. E mostramos que a que mais economiza a água é a de sensor, porque você coloca a mão, sai uma quantidade de água, depois tira e essa água para, não gastando aí água sem necessidade. A Casa Modelo também promove ações de conscientização e educação ambiental, com visitas monitoradas de escolas para inserir nas crianças a importância da sustentabilidade para a sociedade, tanto no agora quanto no futuro.
Oi, meu nome é Susan, eu sou editora e eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim, 54% ainda vem de fontes fósseis. Olá, meu nome é Thomas, eu sou orientador público e gostaria de saber se a nossa matriz elétrica ela é limpa. Em primeiro lugar, vamos fazer uma diferenciação entre o que é matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética engloba todas as fontes de energia, não só a energia elétrica, mas, por exemplo, a energia que move os veículos e outras necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. A matriz elétrica, produção de energia elétrica no Brasil é limpa? Ainda é limpa, porque hoje 75% da energia elétrica produzida no Brasil advém de hidrelétricas e outros 5% da queima do bagaço que advém da produção de açúcar e de álcool. Portanto, mais de 80% ou aproximadamente 80% vem de fontes absolutamente limpas. Só que vem aumentando a produção a cada ano de energia elétrica advinda de termoelétricas movidas a carvão, a óleo diesel ou a gás. E isso vai sujar a matriz elétrica brasileira. Precisamos, ao contrário, estimular outras fontes de energia renováveis, como energia eólica, energia solar, para que possamos gradativamente ter uma matriz elétrica e uma matriz energética no Brasil cada vez mais limpa. No próximo bloco, assista a entrevista com Lucien Belmonte, superintendente da Abvidro. Ela fala sobre a adaptação à nova política de resíduos sólidos. Olho vivo, consumidor. Mais de 13 milhões de hectares de floresta tropical são destruídos todo ano. E o comércio ilegal de madeira contribui com esse número assustador. Ao comprar um produto feito de madeira, procure sempre saber sua origem e se possui certificação ambiental. Você sabia que a energia poupada ao reciclar uma garrafa de vidro de 1 litro é suficiente para manter acesa uma lâmpada incandescente de 100 watts por 4 horas? Portanto, incentive a reciclagem desse material. Assista agora a entrevista com Lucien Belmonte, superintendente da Abvidro. Falamos sobre a adaptação do setor da reciclagem de vidro à nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje traz a sua contribuição ao nosso programa é Lucien Belmonte, superintendente da Associação Técnica Brasileira da Indústria do Vidro. O Brasil aprovou meses atrás, depois de muitos anos, uma lei sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituindo excepcionais mudanças conceituais no transporte, no armazenamento, na responsabilidade sobre o lixo. É sobre isso, sobre resíduos de vidro, que Dr. Lucien Belmonte vem trazer a sua contribuição. É um prazer contar com a sua presença. É um prazer estarmos aqui e poder trazer a nossa mensagem. Como é que o setor de vidro vê essa necessidade de introduzir a logística reversa, ou seja, a responsabilidade pelo lixo gerado é de quem o produz? Na verdade, a responsabilidade de uma cadeia, né? Que começa no fabricante de embalagem, no envasador, no ponto de venda e no consumidor final. E no caminho inverso, responsabilidade do consumidor final, do ponto de venda, da indústria produtora e da indústria de embalagem. É uma questão da responsabilidade encadeada.
O setor de vidros é um dos primeiros a tomar algumas providências concretas a respeito do assunto. O que é que vocês já fizeram? Bom, a primeira coisa é que nós temos já historicamente uma solução, que é a embalagem retornável de vidro. Então essa daí já é a logística reversa em si. Todo esse trabalho de recolher as embalagens até o momento do seu reaproveitamento, da sua reciclagem, tem um custo. Quem vai bancar esse custo? Então tem duas formas da gente trabalhar isso. Primeiro é um conceito que está dentro da lei, que é o conceito do poluidor-pagador, ou seja, quem escolhe o tipo de embalagem que vai a mercado tem que contribuir para a solução do problema. Isso daí é um conceito praticamente universalizado. E a segunda coisa é a obrigatoriedade ou o compromisso da indústria de recomprar o resíduo que estiver disponível. Então, o cidadão vai e coloca ou dispõe no lugar adequado, ou a prefeitura coleta, no mínimo separando o lixo úmido e o lixo seco. Isso está depositado em algum local, nós temos que fazer com que este resíduo volte para a indústria. E a indústria tem que dar a garantia de compra. A diferença entre o custo da garantia de compra e o preço do material é que tem que ser pago pelo envasador, no conceito do poluidor-pagador. Em muitos países, houve um esforço concentrado para que diversos setores gerenciassem juntos todo esse processo de logística reversa, todo esse processo de ir buscar a embalagem que gerou um problema para transformá-la em um produto que seja reciclado. Qual é o objetivo desse trabalho conjunto? Diminuir custos, facilitar, diminuir os problemas. O que vocês estão pensando a respeito do assunto? Nós propusemos um modelo no qual todas as embalagens possam trabalhar de forma conjunta e a gente possa ter uma interlocução única com os 5.565 municípios. Não é pouca coisa, é muito difícil. Quando você fala em todas as embalagens, significa embalagem de vidro, embalagem de papel, Tetra Pak, todos esses tipos de plástico? Isso. Nós estamos propondo este modelo para todos os setores. E todos os setores usuários de embalagem, como o setor de alimentos, o setor de bebidas, de produtos de limpeza. Por quê? Porque só juntos a gente vai conseguir resolver esse problema. Cada um trabalhando sozinho no seu canto, fazendo um trabalho com uma cooperativa de catador aqui ou uma prefeitura ali, a gente não vai resolver o problema, a gente não vai sair de onde a gente está. O que estimularia esse aumento da reciclagem? Um maior pagamento, um melhor pagamento para o catador de lixo de vidro? Nós achamos que, no fundo, o catador ele precisa ser turbinado, ele precisa ter um estímulo maior. Esse estímulo ele pode ser por preço, mas ele também tem que ser por uma facilidade da estrutura oferecida pela própria prefeitura. A gente achar que um catador puxando uma carroça vai resolver o problema é inimaginável. É inimaginável. A gente acha que tem que ter uma coleta seletiva no município, separar o lixo úmido do seco, vai para uma central de triagem, aí o catador resolve. No caso do vidro, não é o caso de algum novo estímulo na área de ICMS, na área de um diferimento, de um valor presumido que diferencie e faça com que numa segunda rodada esse produto reciclado não pague tributos. Não é esse o caso? Não é esse o caso. No fundo, o que existe em vários países da Europa, esse modelo que a gente está discutindo de ter uma gerenciadora é um modelo que está em mais de 30 países. Mas em vários lugares existe o que a gente chama de uma taxa de depósito. Então se cobra um valor de 20 centavos em cima de uma embalagem, principalmente as embalagens que geram grandes volumes e grandes impactos. Então pode ser o vidro, pode ser o PET, pode ser, enfim, plástico. Então, ao cobrar essa taxa no próprio ponto de venda ou em pontos de recebimento, a gente consegue
incentivar o cidadão também. Esse é um ponto fundamental em alguns países, como por exemplo a Alemanha. Se o município não fizer a coleta seletiva, tudo fica muito mais difícil. Essa eu acho que é a grande mensagem. Os munícipes e as prefeituras municipais se engajarem nessa luta nos 5.565 municípios brasileiros. Não só o município precisa fazer isso para resolver o problema ambiental, mas principalmente para reduzir um custo que é extremamente elevado da prefeitura. A coleta de lixo chega a representar até 20%, 25% do custo. Agradecemos a sua contribuição tão efetiva e tão atual, tão oportuna sobre essas questões que dizem respeito a todos nós. A questão do lixo afeta a vida de todos nós brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu nome é Edmundo, eu trabalho com consultoria. Eu gostaria de saber o que é uma reforma tributária ecológica. Uma reforma tributária ecológica é uma diferenciação na tributação. Colocar alíquotas diferenciadas para produtos que não geram resíduos e produtos que geram resíduos. Produtos que consomem pouca água e produtos que são gastões no consumo de água. Produtos que não geram gás carbônico, não emitem gás carbônico e produtos que emitem gás carbônico. Tudo isso pode ser feito se sobretaxarmos as emissões de carbono com a taxação do carbono, é a Carbon Tax, e se, paralelamente, nós dermos subsídios parciais ou até totais para aqueles produtos que forem considerados ambientalmente corretos e convenientes por uma sociedade em determinado momento da sua história. Meu nome é Marcos Paulo, faço curso de publicidade e propaganda. Eu queria saber, por que os investimentos do saneamento básico não saem no papel? Na realidade, esses investimentos muito caros, hoje, eles precisam sair do papel. Havia uma ideia antiga de que obras enterradas não davam votos, porque não eram vistas, por isso podiam ser deixadas para depois. Hoje, não dá para adiar. Mais de 50% dos leitos dos hospitais brasileiros são ocupados por pessoas que contraíram doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças transmitidas pela água. Portanto, se pensarmos que a melhor forma de investir em saúde é em saúde preventiva, na saúde preventiva, a melhor forma que temos é investir em saneamento básico. Água tratada, esgoto coletado e esgoto tratado. No próximo bloco, conheça a lista das 10 florestas mais ameaçadas do mundo. O Viver Sustentável pergunta: eólica e solar representam quais tipos de energia? A. Não renováveis. B. Transformáveis. Ou C. Renováveis. A resposta você descobre no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: eólica e solar representam quais tipos de energia? A resposta certa é a letra C, energias renováveis. Veja agora o ranking das 10 florestas mais ameaçadas do mundo. 2011 foi eleito pela ONU como o Ano Internacional da Floresta. Essa iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção do mundo para a importância de se preservar e manejar conscientemente essas áreas sem prejudicar o crescimento dos países. Esses biomas abrigam 80% da biodiversidade terrestre e são extremamente importantes para a sobrevivência dos seres humanos. A economia da floresta ajuda no sustento de mais de 1,5 bilhão de pessoas. Para seguir no objetivo da conscientização, a ONG Conservação Internacional divulgou no início do mês de março a lista das 10 florestas mais ameaçadas do mundo.
Seja na Ásia, na África ou nas Américas, essa lista considerou florestas que já perderam 90% ou mais de sua cobertura original e que abrigam 1.500 espécies de plantas endêmicas, ou seja, exclusivas do próprio bioma. Essas florestas também são essenciais por fornecerem água para a população. Elas levam aproximadamente 3/4 de água doce acessível no mundo. A ONG ainda alerta para a importância das florestas para o clima mundial. Seu desmatamento representa cerca de 15% das emissões totais de gases do efeito estufa. As 10 florestas apontadas pelo ranking foram: em 10º lugar ficaram as florestas de Afro-Montane, na África Oriental. O 9º lugar foi ocupado pelas ilhas de Madagascar e do Oceano Índico, na África. O 8º lugar ficou para as florestas costeiras da África Oriental. Já em 7º lugar está a província florística da Califórnia, na América do Norte. Em 6º lugar estão as montanhas do centro-sul da China, no continente asiático. Em 5º lugar aparece a Mata Atlântica, na América do Sul. Em 4º lugar está a região das Filipinas, também na Ásia. Em 3º lugar ficou o Sunda, que se estende pela Indonésia, Malásia e Brunei, na Ásia. O 2º lugar foi ocupado pela Nova Zelândia, na Oceania. E a floresta que mais corre risco de extinção no mundo se encontra nas regiões da Indo-Birmânia, na Ásia. No Brasil, a Mata Atlântica entrou em 5º lugar na lista por abrigar cerca de 20.000 espécies de plantas, sendo que 40% delas são endêmicas. O bioma é atualmente coberto por apenas 8% do que havia originalmente. As florestas de Afro-Montane na África Oriental são prejudicadas pelo crescimento da agricultura, das grandes plantações de banana, feijão e chá e com a ameaça do expansivo mercado de carne. Com 11% de seu habitat original, esse conjunto de florestas ocupou o 10º lugar no ranking. A Nova Zelândia, que ocupou o 2º lugar na lista, tem sua flora e fauna ameaçada por espécies invasoras e caça, e também só possui 5% de seu habitat natural. No topo do ranking está a região da Indo-Birmânia, na Ásia. O local teve seus rios represados para obtenção da eletricidade, o que resultou no alagamento dos bancos de areia e de outros biomas, gerando impactos severos. Hoje, o local apresenta somente 5% do seu habitat natural. Essa pesquisa nada mais é do que um alerta. O crescimento econômico acelerado em algumas sociedades precisa aliar-se urgentemente a ações que reduzam a destruição dessas florestas e que pensem sempre em um manejo coerente com os princípios da sustentabilidade. Com esse acordo dos frigoríficos, não corre o risco da carne ficar mais cara e os produtores ganharem menos? Quanto a esse risco, há uma dúvida e uma certeza. A dúvida é quanto ao preço final da carne ao consumidor. Os frigoríficos alegam que, fundindo-se, eles adquirem uma escala maior e isso pode até facilitar, porque eles terão custos mais reduzidos e conseguirão colocar a carne a um preço unitário menor. É muito difícil, mas é a alegação que eles fazem. Agora, quanto ao pecuarista, quanto ao produtor de carne que vende esta carne para os frigoríficos, com certeza o poder de barganha dos frigoríficos aumenta e o risco, a quase certeza de que eles forçarão preços cada vez menores para a carne que compram. Meu nome é Milena, eu faço design de moda e eu gostaria de saber se a pecuária brasileira é sustentável. Este é o grande desafio. Se nós não conseguirmos produzir carne de uma forma sustentável, as barreiras no mundo inteiro vão se fechar para a exportação do nosso produto. E nós temos condições. Nós temos água, terra, sol, temos gente querendo trabalhar, temos tecnologia para produzir em clima quente e temos espírito empreendedor. Mas é preciso melhorar a produtividade. Não dá para continuar com uma produtividade tão baixa de uma cabeça de gado por hectare. Um rebanho
de 200 milhões de cabeças, ocupando 200 milhões de hectares. Nós temos que aumentar a produtividade para liberar terra para outras culturas, para produzir grãos e para produzir energia. Esse acordo que os frigoríficos e os supermercados assinaram para não vender mais carne produzida na Amazônia vai funcionar? É muito provável que este acordo dê certo. E dará tanto mais certo quanto forem atendidas 3 condições. A primeira é que grande parte dos frigoríficos assinem o acordo. A segunda condição é que haja fiscalização, uma rígida fiscalização do governo para que as condições acordadas sejam efetivamente cumpridas. E por último, que se implante o rastreamento, a certificação, o monitoramento da produção de carne durante todo o ciclo produtivo. Confira os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 850 e PET, R$ 1.700. Participe do nosso programa, envie suas sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net e acesse também o nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!